Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre a estrutura de uma página de vendas padrão. Isso seguindo o MPB, que é um modelo persuasivo básico que sempre que for possível a gente tem que encaixar em qualquer peça persuasiva que nós façamos, seja anúncio, seja advertorial, seja página de venda, seja lá o que for. E que é composto de 3 elementos simples, não é? Chamar a atenção, criar conexão, que também engloba fazer com que algum sentimento surja na pessoa, e aí uma chamada de ação clara, com urgência, escassez, algo com que a pessoa faça com que a pessoa clique ali naquele momento e não deixe para depois. Tá? São esses 3 pontos que compõem o modelo persuasivo básico, tá? O MPB. Então, no caso de uma página de vendas, o que é que minimamente tem que ter? Existem vários formatos. Isso daqui, digamos, é o padrão, é o básico, tá? Como é que são os blocos e em qual sequência eles vêm, porque você tem que apresentar aos poucos e numa sequência correta toda a informação que a pessoa precisa. Então, por exemplo, se você já começa, a pessoa clica, entra na página de vendas, já tem lá falando sobre a autoridade, fulano de tal, curso X, o fulano de tal, aí tem uma imagem da autoridade explicando quem ele é. A pessoa não quer saber aquilo no primeiro momento, ela quer saber se aquela página, aquela informação pode ajudá-la a resolver o problema dela. Então ela quer ouvir primeiro sobre ela, sobre o problema que ela tem. Depois ela vai entender, depois você vai apresentar quem é o responsável, a autoridade que vai conseguir trazer aquela solução. Então existe uma ordem correta para se apresentar essas informações. Blocos, tá? Vamos pensar em termos de bloco. E o primeiro bloco é o da headline. A pessoa clicou num anúncio ou num advertorial, sei lá, e ela chegou por qualquer lugar que seja na página de vendas, já tem que ter uma headline com uma chamada que atrai a atenção dela, né, que chame a atenção e cria aquele comprometimento. Ela vai ser impactada pela chamada e também, né, a gente colocou aqui headline e subtítulo. E também pelo subtítulo para que ela se comprometa, através desse impacto inicial, a consumir todo o conteúdo ali da página de vendas. Então, headline, subtítulo e depois, se possível, for um vídeo explicativo ou de demonstração para ela entender melhor qual é o problema, qual é a proposta de solução e também o que é que o produto faz, o que está sendo oferecido. Então, criar um vídeo é legal, tá, para fazer essa demonstração. Depois a gente vai ter um treinamento específico sobre VSL, para você entender quais são os blocos de informação, mas sempre se orienta pelo MPB, o modelo persuasivo básico, que é justamente chamar a atenção, criar uma conexão, muitas vezes através de uma história, tá? Que você vai dar dor ao prazer e mostra ali tudo, mata a objeção, como a vida era ruim, agora como a vida é boa, e o que é que você está oferecendo, é videoaula, é um e-book, né? Como é que isso funciona, como é que essa pessoa recebe isso, e uma chamada para ação forte, para que ela decida ali naquele instante. Beleza, embaixo do vídeo normalmente é onde você coloca um botão, os botões têm que estar distribuídos na página, tá? Olha, tem um primeiro aqui, um segundo aqui, um terceiro aqui, um quarto aqui. Então é bom que em qualquer momento que ela decida tomar a decisão, tem um botão ali perto para ela já clicar e fazer a compra, ok? Embaixo você vai falar do problema e a solução, que é justamente a questão de criar conexão. Então fala muito sobre o problema para ela saber que você sabe o que é que ela está passando e também mostra a solução, como é que é quando a gente resolve esse problema. Isso daqui pode ser uma lista em resumo. Olha, esse produto é para você que sofre disso, você coloca o problema e depois, né, a solução e que deseja isso. Pode, mas nesse instante tenta pensar mais naquela narrativa de história. Você coloca uma coisa ali que realmente seja relevante, cria essa conexão para ela continuar lendo todas as informações. Então pensa sempre em algo de história ou então alguma notícia, né, você informando, olha, 95% dos afiliados não tem resultado. E aí você vai mostrar, né, o porquê, fala aí nessa descrição, você vai falar do problema, né, o afiliado investe grana e etc, e está fazendo trabalho certinho, e aí o Facebook bloqueia, e aí ele tem que aprender a fazer um monte de coisa, que deveria ser o produtor que vai fazer. Eu estou falando do nicho que eu conheço, tá? Então você vai narrando o problema, pode ser da história, eu poderia falar, eu tive muito problema, eu passei por isso, aquilo, quando você consegue personificar melhor, mas se não for possível, né, já coloca informações sacudindo o problema e mostrando que aquilo tem solução também, tá? Só que com um pouco mais de profundidade.
E aí você, sempre que possível, cria um diagrama que é um resumo do que você falou aqui, solução e problema. Porque se a pessoa não lê tudo, pelo menos tem, a gente fala 3 passos, mas tem gente que cria 6 passos, enfim. Com a solução, imagens pequenas mostrando, olha, você entra no treinamento e tem lá mais de 100 aulas gravadas. Depois você tem encontros ao vivo, onde você tira suas dúvidas na prática. Depois você tem atendimento do WhatsApp para conseguir no dia a dia se nortear. E aí você otimiza tudo que você tem, né? Esse é o próximo diagrama, e depois consegue o resultado. Então seria um diagrama de 5 passos, por exemplo, nisso que eu disse aqui agora. Então, um resumo do que você disse aqui em cima, tá? Entre o problema e a solução, e já coloco um outro botão aqui também. Agora sim que a pessoa entendeu que você sabe os problemas, que você tem um ponto de partida para que ela consiga a solução, você pode colocar a questão da autoridade. Mas quem que é que está dando essas aulas, né? Quem que é que escreveu esse e-book? Então, se tiver uma autoridade, ótimo, coloca nesse ponto aqui da comunicação. Se não tiver, você coloca prova social, pessoas que já compraram e recomendam e que ficaram satisfeitas. Se tiver os dois, esse é o momento onde você pode colocar os dois, para que a pessoa entenda, então, que tem alguém ali que sabe o que está falando, né? Enfim, para que ela comece a ver que tem pessoas satisfeitas, porque aqui começa a bater as objeções, tá? Até aqui para cima, olha, tudo é apresentação onde ela não está julgando, ela só está lendo e se identificando com o problema e fazendo uma conexão, enfim, você está despertando emoção. Quando você termina esse passo, ela começa a ter objeção. Mas será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim? Será que teve outras pessoas que conseguiram? Quem que foi a pessoa que escreveu esse e-book? Quem que foi a pessoa que fez esse treinamento? Então, nesse ponto, você insere essas informações, bem como essa lista de para quem e o que você vai receber. Nesse instante, a gente está matando a objeção. Ela fala lá, será que é para mim? Aí você coloca aquele diagrama. Isso é para você que sofre disso, 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 e deseja ter uma transformação para obter isso, 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 isso. Então, isso é a lista de para quem é e para quem não é. Ok? E aí, você pode colocar também ou o que é que a pessoa vai receber. Ela começa a ficar em dúvida. Eu vou receber isso pelo correio, alguém vai me mandar um acesso, e se eu não receber esse acesso, tem um e-mail que eu possa entrar em contato, tem alguém que eu possa ligar. Então você coloca lá quais são os módulos do treinamento, como ela vai receber, passa essa informação que seria ali os 20% que a gente falou na aula passada, tá? Com relação a advertorial, pré-sell, né? 80% da decisão do conteúdo tem que ser focado em sentimento, e 20% você vai passar dados técnicos numéricos. Isso aqui acontece nesse campo também, beleza? E aí os primeiros parágrafos sobre o resultado que o produto vai oferecer. Você vai dar uma agitada no sonho. Então, você coloca lá, imagine uma vida onde toda a sua família colabore com a organização da casa e que vocês não tenham mais estresse, que isso, enfim. Né? Você vai fazer um resumo do que ela vai conseguir ali no fim do processo e botão de novo. Beleza? Então aí você vai colocar preço, né? Somente X, etc. Bônus, isso daqui pode mudar, tá? Isso daqui, dependendo, se você tiver bônus, muito bônus, você coloca antes do preço, depois você coloca o preço. Utilizando aquela questão de pegar os bônus e mostrar como se fossem coisas que custam uma grana. Então, de bônus, você vai receber um e-book sobre XYZ que custa R$ 197, aí você risca por R$0. Então você começa a apresentar seus bônus como, né, algo que tem valor se fosse adquirido separadamente, ou que a pessoa nem conseguiria aquilo separadamente, senão através da compra do produto principal. Então você começa a mostrar ali os bônus para gerar uma percepção maior de valor na pessoa e apresenta o preço, tá? Tem gente que faz o contrário, apresenta o preço e aí coloca de novo. Mas se você comprar agora, você vai receber de bônus isso, aí cria todo esse processo de ancoragem, custaria isso, mas vai sair assim. Custaria Y, mas vai sair 0. E aí, de novo, um botão, tá bom? E por último, a escassez. Essa escassez, ela fica circulando aqui nessa parte final, tá? Pode ser escassez, deixa eu colocar aqui. Urgência, exclusividade,
Então você pode falar, por exemplo, que está acabando, né, as vagas são limitadas, ou então que esse preço é só durante essa semana, ou então para os 50 que comprarem primeiro, vão ganhar algo que é bem exclusivo, acesso a um grupo do Facebook, o grupo de WhatsApp, ou então mais um bônus, mas esse bônus é só para os 50 primeiros. Ou seja, essa parte é onde você insere as informações para que a pessoa acelere a decisão de compra. Então ela não deixe para depois. Eu vou colocar mais um aqui, seria o 13, né, que são os termos de uso. Eu acho que eu nem deveria colocar isso daqui, isso tem que estar padrão, tá? São os termos de uso e políticas do site, políticas de privacidade, que são pontos importantes aí para você conseguir no segundo momento fazer anúncio no Facebook, fazer anúncio no Google. Isso daqui, se você pesquisar no Google, você já vai encontrar alguns modelos prontos. Ou então, se você pesquisar também em páginas de concorrente ou em páginas de forma geral, na própria página da oficina tem um modelo lá. E aí você pode substituir com os dados do seu negócio, com os dados do seu projeto. Beleza? Deixa eu salvar esse documento que eu vou colocar à disposição de vocês. Finalizamos aqui esse nosso bate-papo, essa nossa aula sobre cópia aplicada na página de vendas. Forte abraço, até o próximo vídeo.